e trouxe um recado para a gente. Se a gente suspendesse, né, essa manifestação, ele não estava no Rio, mas ele colocaria alguém para conversar com a gente. Aí nós suspendemos, ele marcou, pode passar. Ele marcou com a gente, né? E para você, aí está na reunião, olha lá, nós suspendemos a manifestação, fizemos essa reunião em 2 horas, os medicamentos foram liberados. Ligaram para os pacientes, eles retornaram. Então, é pressão, a gente tem que estar presente para as coisas acontecerem. Ali eu não estava representando a NOI, não, tá? Eu estava representando a Aliança Rara Rio, que é uma união de 22 associações com 33 patologias diferentes. E a gente tem pacientes que nem tem associação. Pode passar? Aí já foi com o secretário, né? O secretário, nesse dia, aí eu estava representando a Aliança e também a nossa Austogênese Imperfeita. Levei uma pauta de reivindicações para ele, do grupo, né? A gente tem 2 pautas separadas e uma específica nossa e de quem mandou para a gente. Várias reivindicações. E uma delas era a criação do centro de referência para diagnóstico. Nesse dia foi criado um grupo de trabalho, onde nós fazemos parte, estamos aí, né, desenvolvendo esse centro de referência e diagnóstico. Acho que vai mudar a realidade das doenças raras aqui no estado do Rio de Janeiro. Pode passar? Em São Paulo, né, eu fui para São Paulo, a doutora Joyce, né, ela tem os pacientes com osteogenes e também do raquitismo ligado X. Ela também estava presente nesse encontro, né? E lá eu estava representando a osteogenes e também os pacientes do raquitismo X. Porque a NOI está abraçando esses pacientes também. No estado do Rio de Janeiro só tem 9 pacientes, né? E eles têm fraturas, eles são confundidos com a osteogenes, né? Então, a pedido da doutora Joyce e do doutor Pedro Henrique, eles também fazem parte agora do nosso grupo, tá? Pode passar? Esse aí foi o fórum que aconteceu no dia 15 de maio. Pode passar? Dia 18. Foi quando foi... como é que é o nome? O lançamento dessa revistinha da Mônica. Aconteceu aqui na Biblioteca Parque, onde eu fiquei encantada com o lugar e falei, vou trazer o pessoal das osteogenes aqui. E hoje nós estamos aqui, né? Foi nesse dia, olha, que eu pedi, né, o espaço, que a gente conversou e conseguimos. É graças a Deus. Pode passar? Bom, aí tem os cursos, né, de aperfeiçoamento e gestão de atenção básica no contemporâneo. Esse curso aconteceu em Brasília, onde meu marido que foi como vice-presidente, né? Foi ele que foi apresentar lá para os gestores, né? Tinha quantas pessoas? Era bastante, né? Em torno de 70 a 80 pessoas que participaram. Aí, então, foi para os gestores de política pública em Brasília. Foi muito importante, já tivemos outros convites por causa disso, tá? E é levar mesmo, né, o que a associação faz, o que é a doença, o que pode melhorar, quais são as nossas reivindicações, a gente está falando sempre isso. Pode passar? Esse já foi lá na Bahia, o congresso, que nós ajudamos, né, mandamos a programação, aproveitamos, o Silvio estava junto nesse dia, tivemos com a doutora Renata, fizemos o 3º encontro lá em Salvador, né? E infelizmente não apareceu nenhum paciente da Bahia. E você entra lá no grupo, eles estão reclamando, né? Que falta isso, que falta aquilo. Mas como nós saímos no Rio, estávamos lá, convidamos, fizemos vários panfletos, né? Falei que o Silvio também estaria e não apareceu ninguém. A médica apareceu, né? Nós fizemos encontro e teve coisas muito boas lá.
porque no Rio Grande do Sul, né, a doutora Temi está com um projeto de ampliar, né, os estudos moleculares para os estudantes. E conseguimos que ela indicasse alguns pacientes. A doutora Renata, da Bahia, vai indicar alguns pacientes também, né, da Bahia para esse estudo. Quer dizer, foi importante, né? Mas é assim mesmo. Pode passar? Isso aí é do comitê. Eu faço parte do comitê. É Comitê de Ética e Pesquisa Comitê de Ética e Pesquisa da Fiocruz. Lá é da Fiocruz. Espera aí. Deixa eu me lembrar o nome. Ética e Pesquisa com Seres Humanos. É isso aí. É exatamente que eu esqueci o nome. Isso aí foi a CONEP, né, que esteve lá, que fez um dia de aperfeiçoamento, de curso, capacitação, e eu tive que ficar lá o dia inteiro, né, participando. Pode passar? Esse aí já aconteceu de 2 a 3 de agosto. Esse foi muito importante. Aconteceu no Rio Grande do Sul, né, onde tinha todos os responsáveis pelos centros de referência do Brasil. Se tratou vários assuntos de tudo que era possível, né, da osteogênese, né? E esse eu estou devendo, que ainda não fiz um relatório, ainda não pude divulgar, porque eu não tive tempo. Mas eu tenho tudo anotado, foi tudo filmado, tenho tudo guardado para trazer para vocês. Pode passar? Esse aqui aconteceu agora, né, dia 17 de agosto, na Catedral, porque a gente não conseguiu espaço. Esses são representantes de várias associações, onde nós fundamos, né, a ARA, que é a Aliança Rara Rio. Pode passar? O que é uma Aliança Rara Rio? Né? Ali a gente tem um tronco que está representando o líder das associações. E as mãozinhas representam os pacientes de cada patologia. Como eu falei, esse símbolo aí está representando as 22 associações e as mãozinhas, né, as 33 doenças raras que a gente ajuda ou faz parte do nosso grupo. Pode passar. Pode passar, cada hora eu vou explicar. Essas são as pessoas que estão na frente da ARA. Sou eu, a Clara, que é da CADIM, a Gabriela, que é da mucopolissacaridose, e o Cristiano, que é da fibrose cística. Passar? Isso aí é a reunião do grupo de trabalho da Secretaria de Saúde, né, onde a gente estava tratando dos centros de referência em doenças de diagnóstico das doenças raras aqui no Rio. Pode passar? Essa foi a nossa última reunião, onde nós estamos organizando agora um fórum, né, que vai acontecer no dia 9/11. Gente, é importante vocês participarem. Nós vamos falar de saúde, educação, o que mais aí? De trabalho, transporte, direitos humanos e tal, assim, abre um leque bem grande. A Amanda também participou dessa demanda aí com a gente, tá? Pode passar? Esse foi agora no dia 30 de agosto, onde eu estive na UERJ, né, num curso de aperfeiçoamento sobre educação precoce para crianças com síndromes congênitas e condições raras. Olha, o auditório cheio, 200 pessoas, e apareceram, gente, mais 5 doenças raras que não estavam na nossa lista dos 33. Então, eles também já estão se agregando a gente. E a importância da gente estar falando, né? É muito importante. Que no fundo, nós somos todos iguais. As demandas nossas são muito parecidas, né? Pode passar. Essa que eu falei 18 de setembro, né, aqui no Hinton. Gustavo, cadê o Gustavo? Gustavo me acompanhou representando a Osteogênese. Pode passar. Bom, e essa aqui é a nossa última conquista. Já 10 de setembro agora.
agora é lei, né? Onde eles criam um programa de conscientização e capacitação sobre osteogênese perfeita no estado do Rio de Janeiro. E a emergência também, tá? Tá tudo junto, ali só saiu ali na frente está só o nome, mas eram 2 projetos de lei que a gente estava brigando por eles desde 2017 e ele acabou de ser aprovado, né? E também o mesmo projeto, né? Tem um projeto de lei que está lá em Brasília, que vai ser nacional, tá? Então já está bem adiantado, a gente acredita que daqui a pouquinho... explicar melhor, tá? É porque eu estou com pressa, eu estou indo rápido. Então, essa capacitação é para os médicos, é para a área médica, né? É para uma área profissional de saúde, para as escolas, a gente pretende ampliar. O que acontece? São as dificuldades que a gente encontra na hora de uma emergência. Então, é para informar mesmo, é capacitar as pessoas para atender, né? E nesse grupo tem, ali, né, se você continuar lendo agora é projeto de lei, né? A lei, a gente está ampliando, tem assistente social, tem fisioterapeuta, é um programa bem grande. Geneticista, endocrinologista, psicólogo, que a gente precisa de psicólogos também, né? Então amplia bastante o programa. Pode passar? Bom, isso aí é a atividade onde a LOI está presente, tá? Bom, dentro do Instituto Fernando Figueira, que eu faço parte, né, sou membro do comitê, eu não, a Associação Nacional dos Osteogênese Perfeita. Eu estou representando, né, vocês. É membro do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos. Agora eu lembrei. Colei, né? Representante de usuário da instituição. Membro do colegiado diretor. O que acontece? Lá a gente tem direito a voto. Então, qualquer coisa que a gente acha que está certo ou não está certo, a gente pode falar. A gente tem voz, né? A associação tem voz dentro do Instituto Fernando Figueira. Membro do Fórum de Políticas Públicas para Crianças e Adolescentes com doenças crônicas ou deficiências em suas famílias. Também é dentro do Instituto. Como sociedade civil organizada. Né? Nós somos membros do Comitê Estadual de Eventos de Doenças Raras do Rio de Janeiro, membro da coordenação da Aliança Rara Rio, integrantes do movimento Somos Todos Raros, integrantes do movimento Minha Vida Não Tem Preço e membros titular do comitê, que eu já falei, né? E nessa última plenária do comitê, teve uma eleição, né? E agora a NOI, ela é vice-presidente do comitê, né? Então a gente está cada dia conseguindo, né, mais alguns passos. Pode passar? E eu encerrei o evento de hoje, agora eu vou deixar com eles, que eu acho que eu falei demais, tentei falar rápido. Tá tudo certo? Deu para entender? Acho que foi bom, né? Que nós estamos aqui, né? Se vocês concordam, quer falar alguma coisa? Parece um pouco chato, né? Essa participação nas doenças raras, com outras entidades, todo esse trabalho, né? Parece uma coisa assim que não tem fim, direitos humanos, né? Mas isso aí dá frutos, né? Porque a gente se posiciona, vocês viram ali no final, o último projeto que ela falou, é um projeto importantíssimo. Vocês mesmos passam por essas dificuldades, vocês vão no hospital, vai com uma fratura, né? Tirar um raio-x de uma fratura. Aí você sai de lá com 2 fraturas, porque o profissional que manipula a criança, ele não conhece a doença e às vezes manipula mal e a criança sai com 2 fraturas. Você vai no ortopedista, ele vai botar o gesso, né? E ele não conhece bem a doença, ele coloca um gesso errado, que consolida errado, e aquela criança às vezes tem uma sequela irreversível, ou então tem que fazer uma cirurgia depois para corrigir aquela, né? Fora a dor que ele passa, né? Todo esse desconforto, sofrimento, né? Então, essas coisas a gente só consegue, né,
levando, e isso aí foi para o Congresso Nacional, tem um projeto lá no Congresso Nacional tramitando, que é para estender isso para todo o Brasil, né? E foi aprovado aqui no Rio de Janeiro. Então, esse trabalho de formiguinha, de ter que ir lá participar de uma reuniãozinha aqui, lá e lá e lá, tudo esses fórusinhos, é que dá fruto disso, né? Foi graças, né, à participação da BOI, todos esses espaços, que ela consegue, né, mobilizar e conscientizar os deputados, os vereadores, os deputados federais, os deputados daqui da Assembleia, né, estaduais. Então, é por aí que a gente tem ganhos significativos, né? É como a Fátima falou no início. A gente iniciou a associação com mais uma participação mais assistencialista, né? Que ia lá na casa da pessoa e tal. A gente continua fazendo isso, mas isso é muito mais complexo e não tem muito ganho, né? Essa articulação junto aos poderes, junto ao governo, tanto a nível municipal, estadual e federal, é que vai ter ganhos ampliados, né, para as outras pessoas que estão lá em Roraima, estão no interior do país, precisam disso. Eu só queria mostrar isso, né, que parece meio chato, mas tem frutos. Então, agora eu vou deixar a palavra com, que é a primeira, Amanda, né, que ela vai falar da inserção das pessoas com doenças raras no mercado de trabalho. Bom dia a todos e a todas. Eu quero começar agradecendo certamente a Fátima pelo convite. É uma honra estar aqui, principalmente depois de tudo isso que ela falou, esse trabalho belíssimo que a Fátima conduz e importantíssimo, como já foi dito aqui, porque eu sei bem o que é isso. Voltei lá com uma fratura no médico e o médico simplesmente, né, não entender da patologia e indicar um tratamento inadequado e você sofrer mais do que estava sofrendo antes, quando chegou. Mas pode passar, por favor. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou Amanda, atuo como profissional de RH há 10 anos. Estou no mercado de trabalho durante todo esse período. Já atuei também como coordenadora de comitês de equidade em ambientes corporativos. A minha formação é em administração. Também sou especialista em gestão empresarial e em educação. Pode passar, por favor. Durante essa trajetória no mercado de trabalho, também lancei um blog para compartilhar um pouco sobre a minha experiência, especificamente com o desenvolvimento de pessoas com diversidade no ambiente corporativo. O blog tomou algumas proporções que a gente não iria imaginar, né? Nós participamos de diversos projetos da C&A, matérias com a Globo, com a TV Brasil também. E eu gosto muito do papel que a Fátima trouxe no começo. Onde me chamarem para falar, estou lá, contem comigo, porque, sem dúvida, esse conhecimento é o mais importante de tudo, né? De todo esse processo. Pode passar, por favor. E eu não poderia começar de outra forma, senão trazendo alguns dados relativos às pessoas com doenças raras. Elas afetam em torno de 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, acometem de 6 a 8% da população e nós não temos um número exato ainda de doenças raras. Quando nós olhamos esses números, eles são um pouco frios, né? Porque são números, mas quando a gente tem um olhar mais aprofundado, a gente percebe que os números dizem respeito a histórias, a pessoas. E sempre olho para a história, a trajetória que, por exemplo, a minha família passou, que é a história muito parecida com cada um de nós aqui hoje passamos. Eu sou baiana, eu moro aqui no Rio há 3 anos e depois de 2 filhos saudáveis, entre aspas, minha mãe recebeu o diagnóstico de uma doença rara e junto com ela uma expectativa de vida de apenas 2 meses. E imaginem para vocês o susto
de uma dona de casa que nunca tinha passado por uma situação parecida na família. Hoje estou com 32 anos e, sem dúvidas, o apoio incondicional da minha família foi fundamental para que conseguíssemos vencer essa difícil previsão. Então, cada um de nós, né, que se relaciona com as pessoas com doenças raras, estou vendo ali os pais do Miguel, toda a atenção, carinho, o quanto isso é importante para vencer a falta de conhecimento, muitas vezes até do próprio profissional da área de saúde, a dificuldade de encontrar um diagnóstico, o preconceito, as barreiras que a gente vai enfrentar ao longo da vida. Então, sem dúvidas, o apoio da minha família, a luta foi fundamental para que a gente, de fato, conseguisse vencer essa previsão inicial tão difícil. Mas falando especificamente sobre a inserção das pessoas com doenças raras, né, com algum tipo de deficiência no mercado de trabalho, eu trouxe aqui um trecho da Declaração sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi proclamada na Assembleia Geral da ONU em 8 de dezembro de 1975, que diz o seguinte: pessoas com deficiência têm o direito, de acordo com suas capacidades, a obter e manter um emprego ou se engajar em uma ocupação útil, produtiva e remunerada, e se filiar a sindicatos. Essa é uma declaração de 1975. Mas será que é a nossa realidade hoje? O que vocês acham? Qual a experiência de vocês sobre isso? A minha não foi uma das mais fáceis. Eu fui aprovada, né, no vestibular para o curso de administração, e durante toda a minha graduação eu passei por vários processos seletivos. Tinha um desempenho acadêmico excelente, a mesma fluência em idiomas que os meus colegas da graduação, participava dos mesmos congressos, das mesmas formações, mas, pode passar por favor, mesmo com a lei de cotas existindo desde 1991, eu fui reprovada em todos os processos seletivos pelos quais eu passei na iniciativa privada. Todos. Foi aí que eu decidi estudar para concursos públicos, ainda na graduação. Eu pensei, eu preciso me inserir no mercado de alguma forma. Então, tenho aqui que mudar minha estratégia e comecei a estudar para concursos. Fui aprovada em 5. Durante esses 10 anos, eu passei por 3 empresas. E, passa, por favor. Sem dúvidas, a legislação é um ponto importantíssimo, mas ela encontra barreiras. Passa, por favor. Como essa daqui. Eu achei muito legal essa imagem, que ele diz assim: para assegurar uma seleção justa, vocês todos farão o mesmo teste, subir naquela árvore. E aí cada um com as suas particularidades, porque a diversidade é isso. Muito embora a gente sempre associe a questão da diversidade às questões relacionadas às pessoas com deficiência, ou às questões relacionadas a gênero, raça, cada um de nós tem as suas formações, tem as suas experiências de vida, que nos tornam únicos. Então, quando a gente pensa na diversidade, a gente tem que trazer esse conceito mais amplo, sim. Cada um de nós somos únicos, compomos a diversidade do mundo. Mas, sem dúvidas, infelizmente, os processos seletivos não estão disponíveis, né, no mercado de trabalho, eles ainda são extremamente excludentes. E olhar para trás e ver todo o caminho que eu percorri de dificuldades para ocupar esse espaço, né? Ocupar esses espaços, ele traz dignidade para a gente. Sem dúvidas, eu costumo dizer também que a educação também foi a única oportunidade que eu tive na vida. Não ter acesso à educação é uma outra barreira para que a gente também não tenha acesso à ocupação desses espaços de poder, de fala, e para que a gente desenvolva a nossa autonomia. Mas a oportunidade realmente de quebrar esse ciclo de invisibilidade, no qual muitas pessoas com doenças raras, infelizmente, ainda estão inseridas. Passa, por favor. Pode completar, por favor. E aqui eu trouxe alguns números que, infelizmente, ainda refletem a face da desigualdade no nosso país.
Hoje no Brasil nós temos em torno de 45 milhões de pessoas com deficiência, mas apenas 1% está inserida no mercado de trabalho. Ali tem um ranking, né, de estados que mais contratam. E quando você vai olhar, por exemplo, os estados do Nordeste, o quanto essa desigualdade ela é ainda mais acentuada. Passa, por favor. E eu gosto muito dessa frase, eu peguei na internet, quase me fizeram acreditar que eu não existia. Porque é justamente assim que a gente se sente quando a gente topa encarar, superar essas barreiras e dizer eu posso, eu quero e eu consigo e me dê a oportunidade, né? Trabalhar no RH, trabalhar com o desenvolvimento de pessoas é preparar as pessoas para as oportunidades. Mas quando a gente e durante toda essa trajetória, eu me lembro de cada um dos processos seletivos em que eu sabia que eu era o perfil para aquela vaga, que eu tinha as competências que eram exigidas e que eu fui reprovada simplesmente porque o espaço não era acessível. Eu já fui num processo seletivo de um banco e eu fui muito bem, eu sabia que eu tinha ido muito bem. E eu fui pra faculdade à noite super feliz, tipo, eu vou me ligar amanhã e eu vou ser contratada. E um colega da faculdade falou assim pra mim, Amanda, vem cá. Hoje à tarde eu passei por um processo seletivo pro banco e eu vi a reunião dos gerentes ali na hora do intervalo comentando sobre uma candidata que era cadeirante, mas poxa, que pena que a gente não vai poder contratar ela, né? Porque nenhuma das agências é acessível. E aí, quando ele relatou aquilo, que pena. Então, é isso. Quase me fizeram acreditar que eu não existia, mas a nossa persistência ainda é mais forte para, de fato, ocupar esses espaços que são nossos também. Passa, por favor. E o que reforça ainda esse tipo de comportamento e a condução desses processos dessa forma ainda tão excludente? Aí a gente traz o conceito de vieses inconscientes. E aí eu trouxe alguns dos 5 aqui, não vou ler todos, mas o viés de afinidade, que é a tendência que a gente tem de avaliar melhor aqueles que se parecem conosco. Um viés de percepção, que é a tendência que a gente tem de acreditar e reforçar estereótipos sem base concreta em fatos. Então, esses vieses, certamente, eles influenciam diretamente para que a exclusão ela ainda seja tão acentuada em nossa sociedade. E outro dia mesmo, eu estava participando de uma feirinha ali na Urca, o Fabiano, meu marido, ele estava fotografando. E eu estava lá no meu celular, mexendo no celular, bem arrumadinha, tá, gente? De óculos de sol, e uma moça chegou pra mim e me deu moedas. Tipo assim, moedas. Aquela fração de segundo, assim, que você não entende bem o que aquilo significa. Aí eu falei pra ela, mas pra que as moedas? Não entendi. Aí ela, pra você comer uma coisa. Aí eu devolvi as moedas pra ela e disse, não, você pode dar pra outra pessoa. Talvez alguém esteja precisando mais do que eu. E ela foi embora indignada. Ela ficou chateada porque eu recusei as moedas que ela me deu. Então, quando a gente fala de vieses inconscientes, a gente está falando sobre isso. Infelizmente, as moedas, elas não estão só na feirinha da URCA que eu participei. Elas, infelizmente, ainda estão no mercado de trabalho. Elas ainda estão nas organizações. Elas ainda estão na forma como a gente recruta e seleciona as pessoas. Na forma como a gente avalia o desempenho das pessoas. E isso, certamente, influencia diretamente para que a exclusão permaneça e que ela ainda seja tão forte. Pode passar, por favor. Eu vou finalizar com a frase que eu gosto muito, que é da Michelle Obama. Ela diz, ao longo da vida tive a sorte de conhecer vários tipos de pessoas extraordinárias e talentosas. Aprendi o seguinte, todos tiveram que duvidasse dela. Então, eu acho que essa é a mensagem fundamental, né, da minha apresentação aqui. A gente sempre vai encontrar alguém que duvide da gente, independente se a gente tem alguma deficiência ou se a gente tem uma doença rara. Claro
claro que isso fica ainda mais forte quando a diferença é evidente, né? Porque as diferenças existem, independente se elas sejam visíveis ou não. Mas quando a diferença ela salta aos olhos, elas acentuam esse tipo de comportamento, né? Que o outro duvida da nossa capacidade ou das nossas competências. E, enfim, parabéns pela disponibilidade, né, de estarem aqui hoje discutindo sobre esse tema que é tão relevante. Parabéns a Fátima, mais uma vez, por esse trabalho incrível que ela desenvolve. E é isso, muito obrigada. Vamos nós que agradecemos você. Muito bom. Tá? Muito obrigada. Agora eu vou chamar a Geisa, né? A Geisa Luz. Gente, se tiverem pergunta, eu acho que assim, nós vamos dar continuidade. Quer fazer pergunta? Não quer deixar para o final? Não. Quer ser agora? Então tá. Mas... É meu filho, né? Vou deixar, né? Quer o microfone? Ah, não vai buscar? Vou buscar. Ia deixar para o final, né? Meu filho, né? A gente deixa. Legal que todo mundo. Gustavo. A questão daquela foto que ela mostrou ali, Qual dela? que tinha os animais e que ela perguntava Quem vai subir como é lá? que vocês iriam. Subiu? Qual deles iria subir na árvore? Então, pense o seguinte: se nós não fôssemos os animais e sim as árvores, Como assim? Aham. Como assim? Não seria árvore. Não seria árvore, seria outra forma de medir o que a gente precisa. A gente está avaliando, como é que eu posso dizer? A característica da pessoa e não que ela tem capacidade de entregar de fato. Qual a competência que ela tem. Quando a gente coloca uma árvore, que é a única forma que ela tem de provar se ela pode ou não, a gente está restringindo todas as competências que ela tem que poderiam entregar para aquele ambiente. Então, não existir a árvore seria o melhor. O melhor seria, de fato, entender quais são as habilidades que cada um daqueles animais tem, como aquelas habilidades elas podem contribuir para o contexto. não. Eu quero dizer o seguinte: o que são as árvores? As árvores, São as elas estão ali atividades. para dar frutos. Certo? Sim. Existem outras árvores por perto daquela árvore, pode existir. Só que, às vezes, o fruto das árvores cai, que é realmente o objetivo da árvore. Acessibilizar, né? Será que cada um deles vai poder fazer de uma forma que a árvore desse os frutos, mas que nem todos precisassem subir nela? Por exemplo, alguém poderia pegar Só embaixo, criatividade. para isso a gente não precisaria da habilidade de subir na árvore, por exemplo. Ou alguém poderia cortar as graminhas ao redor da árvore para que ela, não sei, tivesse uma interação melhor com o solo, cuidar do solo, cuidar do tipo de nutrientes que ela tem acesso. Isso não significa que todo mundo precisa ter a mesma competência. A essência é essa. A competência de subir na árvore, ela não pode medir o que você é capaz de fazer em outras funções. Isso. E indo para o mundo corporativo, por exemplo, a gente tem um paradigma, por exemplo, que as pessoas só são competentes ou elas só entregam se elas fizerem hora extra, se elas estiverem no estilo workaholic, por exemplo. Mas será que ser workaholic de fato dá frutos? Faz com que a árvore seja, né, produtiva para a sociedade? A gente tem esse paradigma. Então, o paradigma de subir na árvore, ele traz essa ilusão. Será que todo mundo precisa entregar a mesma coisa da mesma forma
para ser competente e para agregar o ambiente? Entendeu? Não, mas pelo que eu vejo, existem vários tipos de árvores, né? Então, isso que ela falou. E assim, as árvores talvez elas não tenham noção de como elas mesmas possam melhorar. Isso talvez o processo de como a árvore melhora depende das outras árvores. Tá bom. Parte dela é uma duas. Então, Gustavo, a árvore, ali o problema não é o tamanho mesmo que a árvore produz, né? Ela está querendo mostrar a dificuldade que cada pessoa pode ter, né, para subir numa árvore. Ela deu o exemplo da árvore, mas poderia ser qualquer outra coisa. Ela quer mostrar que nós somos diferentes, né? Que mesmo parecidos, né, nós somos parecidos, mas cada um tem uma especialidade, cada um é uma pessoa só, né? Então, as dificuldades encontramos, né? Mas que para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, é necessário subir até na árvore mesmo, né? Ter uma pessoa tem que ser o melhor naquilo que realmente você poderia ser igual, né? Então, é isso que ela quis passar pra gente, tá? Obrigada, Gustavo, pelas perguntas. Obrigada, Amanda. Agora nós vamos passar para a segunda, né? Eu pedi que as perguntas fiquem para o final, para a gente não se atrasar muito, tá bom? Agora vamos chamar a Geisa Luz, né? Que vai nos apresentar. Bom dia, meu nome é Geisa, eu sou enfermeira, eu vim de Maringá, e para mim é um prazer sempre vir ao Rio, já morei aqui um tempo e conheço um pouco da realidade que a Fátima vive, um pouquinho do que vocês vivem, né, da acessibilidade na cidade do Rio de Janeiro. E vou trazer um pouquinho da minha experiência e vou, muito do que a Amanda falou, talvez complemente, vai ser uma troca bem bacana. Pode passar? Alguém conhece essa moça aqui? Conhece? Você poderia ajudar. Então, a Elisa Suggs, não sei se é assim a pronúncia, né? Ela viveu lá em 1900, olha só, 1900, imagina hoje. É tão difícil a gente conquistar os nossos direitos como cidadãos, como pessoa com deficiência, com diversas situações que nós vivemos. Imagina em 1900, né? Onde ela nasceu. Ela nasceu em 1876, se não me engano. 96, obrigada, Fátima. Então, imagina a dificuldade dos pais de ter um bebê com uma condição rara e essa menina crescer e desenvolver em nossa sociedade. Então, eu vou contar um pouquinho dessa história para quem não conhece, pode passar. As escadas não foram impedimento para se tornar uma escritora rara. Elisa Suggs, filha de ex-escravos, batalhou e se tornou uma heroína de sua época. Pode passar. Ao nascer, ela parecia ser um bebê totalmente normal. Logo, seus pais começaram a perceber que algo não estava bem. Com 4 semanas de vida, Elisa começou a chorar incessantemente. Pode passar. A mãe demorou para perceber que sua bebê havia quebrado uma perna. Depois que o osso quebrou, foi a vez de fraturar o braço. Seus ossos se rompiam com os mais brandos movimentos. Seus pais não acreditavam que sua filha viveria por muito tempo. Até 6 anos, Elisa mal conseguia se mexer e muito menos se sentar sozinha. Enquanto a rotina de outras crianças era brincar, de Elisa era apenas observar os outros. Na fase infantil, sua mãe ou irmã a carregaram no colo subindo as escadas até a sala de aula. Dessa forma, Elisa foi alfabetizada. Teve uma peregrinação diagnóstica longa, com desfecho de osteogênese imperfeita. Então, essa história aqui pode ser ainda uma história com um cenário muito parecido agora na atualidade. Né? Eu conheço uma moça lá em Maringá, ela tem 46 anos, e o diagnóstico dela no prontuário é osteogênese imperfeita, e as características assim, é de osteogênese, e ela
não caminha, ela não teve tratamento, o diagnóstico muito tardio, né? E muito parecido, muitas vezes, com essa mesma história, né? Então, gravem essa história agora, eu vou falar um pouquinho da importância das atitudes inclusivas nas doenças raras. Pode passar? Então, esse é o livro que ela publicou em 1906, Sombras e Luz do Sol. Pode passar? Ela é a mais nova, era a mais nova de 4 irmãs. Pode passar. Bom, falando um pouquinho de mim, eu sou enfermeira, eu sou professora de uma faculdade chamada Unicesumar lá de Maringá, no curso de medicina. Dou palestras, auxilio associações de pacientes na parte científica, né? E tenho uma trajetória aí com a FAG, que é a Associação dos Familiares Amigos Portadores de Doenças Graves, mas estou aqui com a Fátima sempre, com a NOI, com as demais associações, contribuindo no que eu posso colaborar na questão científica das doenças raras, né? Eu aprendo muito quando convivo com associações, porque eu aprendo do outro lado, do lado social, as dificuldades, as barreiras que vocês enfrentam na luta pelos direitos. Pode passar. Então, uma atitude pode mudar toda a história, né? A minha história e a história de vocês. A história da osteogênese imperfeita no Brasil, ela só mudou porque a Fátima e o Zé Carlos, né, foram conversar lá com o Dr. Juan, foram no Ministério da Saúde, conseguiram um tratamento, né Fátima? Para todas as crianças, as jovens, para todo o Brasil. Então. Olha que uma atitude teve um impacto para todo o Brasil, para todos esses jovens que estão nascendo agora. Se não fosse isso, talvez demoraria mais um pouco, mas quantas crianças e jovens foram salvos por meio dessa atitude dessa família para que vocês estivessem aqui hoje? Pode mudar? Inclusão. Então, na verdade, o que é inclusão, né? Inclusão é muito mais do que a gente imagina. É reconhecimento das diferenças, é isso que a Amanda colocou. É as diferenças que nós temos, não é só a pessoa com deficiência auditiva, intelectual, mas todas as pessoas com alguma diferença, onde a sociedade exclui de alguma forma, é uma forma de exclusão. Então, incluir é reconhecer as diferenças que culminam um novo modo de organizar, de pensar e de agir, e ter uma atitude para colocar as pessoas dentro desse contexto social. Pode passar? Então, na verdade, somos todos raros. Essa é uma campanha que a gente faz, né? Surgiu da FAG, mas todas as associações aí colaboram nessa divulgação, porque, na verdade, não é ter uma condição rara que me faz ser raro. Todos nós temos nossas diferenças, né? Físicas, modo de pensar, psicológico, cada um tem uma profissão, uma família diferente, uma história diferente, uma religião, uma crença. E isso nos faz únicos. Pode passar? Então, a inclusão é muito mais do que inclusão escolar, né? Do que a acessibilidade. Então, vou falar um pouquinho que o conhecimento deve ser a base, a estrutura para a gente incluir as pessoas com doenças raras também. Passando. Então, quando eu comecei a estudar sobre doenças raras, eu falei, eu tenho que ter um propósito, né? Eu comecei a ter essa sensibilidade para a causa na faculdade, quando eu tive uma amiga que teve um bebezinho com fibrose cística, e eu tive essa sensibilidade de ajudá-la, porque o médico falou para ela assim, olha, teu filho tem fibrose cística, deu aquele exame, agora você vai no Google e procura lá no Google a doença e leia o que se trata, lá você vai saber melhor. E na época, há 16 anos atrás, ela não tinha acesso à internet, o computador era difícil na época, né? 16 anos atrás era caro o computador. E, embora eu também não tinha computador na época, mas ela me ligou, gente, eu preciso muito saber o que é a doença do meu filho, porque o exame deu um exame do teste do pezinho e o médico pediatra não soube dizer o que é. E aí, nessa procura que eu observei que o problema não era o filho dela, o Carlinhos, não era a fibrose cística o problema, era milhares de pessoas no Brasil com osteogênese imperfeita,
com fenilcetonúria, com mucopolisacaridose, com distrofia muscular de Duchenne, que viviam os mesmos problemas. E isso me impactou muito como profissional, como estudante na época da enfermagem, eu era estudante de graduação. Falei, não, eu quero ajudar essas pessoas de alguma forma. Mesmo que seja para fazer um material, que eu busque na internet um assunto técnico e transforme isso de uma forma acessível para essas pessoas, já que nem os médicos estão preparados para dar uma informação tão importante, um momento tão importante para a família, né? Que está ali idealizando o filho, há 9 meses da gestação de um filho e de repente recebe uma notícia que ela não esperava. Então, a partir daí, eu comecei a buscar, a estudar, fiz pesquisa, fiz mestrado, doutorado nessa área, fiz o pós-doutorado, fui para o Canadá, conheci algumas associações lá de pacientes e observei que o poder das associações os pacientes têm nessa luta pelas doenças raras. Mais do que os médicos, pesquisadores, as universidades, vocês têm um maior poder para fazer a diferença, para mudar, para ter acesso a medicamento, a tratamento, a serviços de referência, a acessibilidade. As coisas só vão mudar quando vocês se unirem, né? E o que está já acontecendo há muitos anos, já nos últimos 6, 7 anos, nós temos visto isso, a história da luta popular das pessoas com doenças raras, unidas a gestores, aos comitês de direitos humanos, a todo o grupo, né, que já trabalha com doenças raras. Então, a partir daí, criei meu propósito, que é trazer esperança, né, às pessoas com doenças raras e à sociedade, e unir as pessoas para que elas conheçam esse tema. Pode passar. Então, o grande propósito, né, o meu, assim, do fundo do meu coração mesmo, é que notícias como essa não sejam mais notícias que viralizam, que sejam comportamentos comuns, né? Vocês viram essa reportagem aqui, que teve, né? O Rogério, ele é um jovem repórter, né, jornalista, ele foi entrevistar um goleiro, e quando o goleiro agachou para, né, responder as perguntas, essa foto viralizou como se fosse uma grande novidade. Então nós temos que lutar para que essa seja uma atitude comum, e não seja uma foto viralizante na internet. Não pode passar? Então, diante disso, dos meus estudos que eu fiz com mais de 20 famílias no Rio Grande do Sul, na época do doutorado, essas famílias, eu conversei com elas, eu fui na casa delas, fui no serviço de referência, para eu entender um pouco, né? Porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você viver na pele, no dia a dia. Algo é eu ir lá no serviço de referência e cuidar das famílias, dos pacientes, volto para minha casa e estou longe do problema. Uma coisa é você viver 24 horas com essa condição, né? De busca, de diálogo, e eu fui conversar um pouco com essas famílias, e quando eu peguei todos esses discursos que elas me falavam, de problemas, eu identifiquei 5 necessidades. Nós, humanos, temos 5 necessidades, né, que um teorista falou, o Maslow. Nós temos necessidade de comer, de dormir, de ter lazer, de ter um emprego. Nessas famílias, eu descobri que tem 5 necessidades para que elas tenham uma boa qualidade de vida. Vou falar um pouquinho rapidamente para vocês. A primeira é ter, pode passar, acesso a serviços de referência, acompanhamento multiprofissional, profissionais que conheçam a doença para dar uma orientação. Primeira coisa, orientação, suporte, informação. Segundo, conhecimento sobre a doença rara na família, ali no núcleo familiar, mas também na escola, no emprego, na faculdade, em toda a sociedade, que é o grande desafio hoje ainda, é esse contexto. Eu trouxe essa fala aqui de uma mãe de crianças com fenilcetonúria, e ela falou que ela foi na consulta e a doutora falou que ela tinha fenilcetonúria. E era super difícil para ela falar isso, porque essa doença era totalmente desconhecida para ela. Né? E realmente é desconhecida quando se trata de doenças raras. Uma coisa é quando o médico diagnostica a gripe, pneumonia, a gente já ouviu um monte de gente, né, com esse diagnóstico. Uma coisa o médico vem e fala assim, ó, teu filho tem osteogênese imperfeita. É um nome difícil de falar, né? E a gente nunca ouvi falar nisso, meu Deus. O que será do meu filho? Qual será o futuro do meu filho a partir de hoje? Se você não tem uma referência, o que vocês vão pensar? Né? Tem diversos pensamentos, né? E conforme eu conversei com as famílias, elas dizem que é um momento tenebroso,
né, um desespero, porque você não tem uma referência. A partir daí, a terceira necessidade é a estrutura de apoio, que são associações, são as famílias que vêm e ajudam, né, que fornecem o apoio. Essa família aqui é de uma mãe de uma criança com mucopolissacaridose, onde os amigos dela reuniram e fizeram uma festa de um show de um cantor famoso, e reuniram uma festa de 1.800 convidados para arrecadar dinheiro para comprar um medicamento que custa aí, em torno de R$1 milhão por ano, e ela conseguiu que os amigos se reunissem para fornecer esse auxílio. Então, é a terceira necessidade. A quarta, necessidade de aceitação e integração na comunidade, que é ter seu emprego, participar de um processo seletivo, onde tenha direitos iguais, onde a equidade seja realmente praticada, que a Amanda já colocou aqui bem. E a quinta necessidade, vou falar um pouquinho mais rápido, porque o tempo está corrido. Quinta, pode passar? É ser uma família comum, onde a doença seja uma condição, mas elas têm o direito de lazer, elas têm sua vida, né? Elas brincam, elas viajam, elas casam, né? A Amanda aqui com o esposo, elas têm sua vida tão normal como a de todas nós. Então, preservar essa identidade, eu observei que é a quinta necessidade dessas famílias. Pode passar? Então, hoje eu vou falar de 3 atitudes inclusivas importantes para que vocês divulguem aí, como família e como pessoas, cidadãos. Primeiro, é respeitar, pode passar, as 8.000 diferenças, né? Hoje nós temos 8.000 tipos de doenças raras. Osteogênese perfeita é uma delas. Nós temos 8.000 tipos. Então, precisamos ter uma atitude de respeitar. Respeitar é uma ação. Pode passar? 8.000 tipos de doenças, 8.000 ou mais de 8.000 tipos de mutações, e a cada semana 5 novas doenças são inclusas nessa lista, então a lista vai crescendo. Se a gente não ter esse olhar de respeitar a diferença do outro, a gente não vai conseguir nunca praticar a inclusão. Pode passar? No Brasil nós temos 13 milhões de brasileiros com algum tipo de doença rara. Quando eu faço a palestra para pessoas, né, da sociedade em comum aí, em faculdade, quando eu vou fazer palestra para pessoas que não conhecem, não vivem a doença rara, eu pergunto, alguém aqui conhece alguém com uma doença rara? Umas 3, 5 pessoas em 100 pessoas, é pouco. Quando eu falo, alguém conhece algum desempregado? Todo mundo levanta a mão, né? 60, 50 pessoas. Engraçado que nós temos 13 milhões de brasileiros com doenças raras, temos 13 milhões de desempregados no Brasil. Então, o que acontece é que onde estão essas 13 milhões de pessoas com doenças raras? Isso se deve ao desconhecimento, que ainda é gravíssimo. Enquanto a gente não lutar para que isso seja quebrado, essa barreira de desconhecimento, vai ainda existir o preconceito, a discriminação e a exclusão social. Então temos que trazer o conhecimento, fazer mais eventos como esse em diversos contextos. Pode passando? Então estamos todos nesse mesmo navio, né, da vida, onde não existe doença rara. Todos temos que ter os mesmos direitos, mas isso se deve ao conhecimento que devemos propagar aí para a comunidade. Pode passar? A frequência, a Amanda já colocou, 65 cada 100 mil, pode passando. 80% delas são genéticas, pode passar. E 75% se manifestam na vida infantil. A importância de termos pediatras, profissionais que trabalham com esse perfil, né, de pacientes, para identificar o mais precoce possível. Diagnosticando mais precoce, entra com tratamento e as pessoas têm uma qualidade de vida ótima. Pode passar. Tratamento multiprofissional, pode passar. Né, multiprofissional com nefrologia, oftalmologia, epidemiologia, diversas especialidades médicas e de outras áreas também. Pode passar. Importante dizer que 95% das doenças raras são tratadas por meio de suporte, cuidado de suporte, né? Que é fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia, que é extremamente importante. Mas esses profissionais têm que ter conhecimento. Então, precisamos levar o conhecimento para as universidades, né? Para que os profissionais
Atendam-os de forma correta. Outra questão é que 5% dessas doenças são medicamentos de alto custo, que é uma grande luta aí que a Fátima colocou, que os comitês estão aí tratando, dialogando, para que esse pequeno percentual, pode ser pouco, é pouco, mas se fosse todos nós teríamos que lutar por essa uma pessoa, porque ela é uma pessoa como todos nós, como direito de cidadão, ela tem o direito ao tratamento. Então, são medicamentos caros, mas nós estamos aí dialogando na luta para que as pessoas também tenham direito à qualidade de vida. Segunda atitude inclusiva, buscar informação correta, buscar informação confiável, que é o maior desafio hoje. Coloquem aí, osteogênese imperfeita no Google, vocês vão encontrar diversos sites, mas saber qual deles você pode confiar é o grande desafio. Pode passando. Esse é um estudo que mostrou que as famílias podem passar de crianças com distrofia muscular de Duchenne, tá? Outra doença rara, mas tem perfil muito parecido com outras doenças raras. Os médicos, 66% deles não conseguiam identificar, né, uma doença rara. Então, isso é uma situação que é frequente na área médica, na área da saúde. Pode passar. Então, onde buscar informação confiável? Eu tenho alguns sites aqui, mas a Amanda pode ter outros, a Fátima também, né? Onde vocês têm pessoas de referência, onde vocês podem ligar, mandar no WhatsApp, né? Você, olha, onde eu busco essa informação? Porque no Google ele vai te dar opções sensacionalistas e isso não é bom. Então, onde buscar informação? Tem esse site aqui do professor Cláudio Cordovil, da Fiocruz, Academia do Paciente, quem quiser lá dar uma lida, ele fala muito sobre a garantia de direitos, sobre os órgãos reguladores, sobre acesso a medicamento, super bacana para quem tiver um tempinho aí para ler a história que nós estamos vivendo nos últimos anos, pode passar. Orphanet, onde é um site internacional, mas ele está traduzido para todos os idiomas, então vocês podem acessar lá e buscar a osteogênese imperfeita ou outras doenças, que fala de tratamentos, associações onde tem em todo o Brasil, super interessante. Pode passar. Esse é um blog que eu fiz já em 2017 também, e eu trago algumas experiências ali, né? Mas tem outros profissionais também, tem blogs, onde tem informações riquíssimas e importantes para vocês lerem e confiarem. Pode passar. Terceira atitude inclusiva. Entenda a rede de apoio às pessoas com doenças raras. Peraí, mas o que é rede de apoio? Pode passar. Associações de pacientes. A ANOI é das referências em associações de pacientes do Rio de Janeiro, por exemplo. Né? Vocês têm uma estrutura, a Fátima mostrou aqui o relatório de eventos e trabalhos que vocês têm realizado, onde mostra que vocês estão trazendo visibilidade aos filhos de vocês, né? Às futuras crianças que ainda vão nascer e a luta de todos vocês. É importantíssimo, porque pode passar, a associação é onde conecta a esperança e a união que vocês vão conseguir. Vocês já conseguiram todos os benefícios por meio de dizendo que nós existimos. Existem em torno de mais de 13 mil pessoas com osteogênese? 13 mil. 13 mil, né? 13 mil pessoas que se uniram e estão à busca dos seus direitos. E quanta coisa vocês já conquistaram por meio dessa união, por meio da associação de pacientes. Na época da Elisa, não existia isso. O pai e a mãe da Elisa não tinham uma referência para, olha, o filho da fulana está trabalhando também, já é escritor, nossa filha também vai ser, então vamos ficar calmos. Não existia uma referência. Então imagina como era difícil para esses pais viverem esse drama, né, de uma condição especial na família. Pode passar. Tem diversos sites, tem o site da FAG, da ANOI, coloquei diversos da Síndrome de Rett, Síndrome de Prader-Willis. Vocês podem buscar a Associação de Pacientes no Google e buscar o site oficial, onde ali vocês vão encontrar informação confiável. Pode passar. O site da ANOI, então quem ainda não acessou lá, busquem lá todo o histórico da associação. Pode passar. Esse foi um material que eu criei esse ano. Eu tenho um perfil no LinkedIn e eu observei que no LinkedIn, uma plataforma profissional, os profissionais não conhecem.
E aí, quando vai uma pessoa com doença rara lá, eles discriminam, por quê? Desconhecem. Aí eu observei que realmente isso é óbvio. Ninguém conhece doença rara, não entende as diferenças entre elas. O próprio assunto pessoas com deficiência já é um tabu, mas não precisa falar doença rara. E aí comecei a trabalhar já faz um ano, e eu criei esse e-book aqui, várias empresas baixaram, foi bem legal, vieram procurar, falaram assim, olha que interessante o trabalho, a gente desconhecia, empresários, pessoas que estão buscando emprego, porque quando a pessoa tem consciência sobre acessibilidade e inclusão, eu entendo que ela adquire uma habilidade, uma competência a mais para ela conseguir um emprego. E é essa vertente que eu trago para as pessoas ali no LinkedIn. Se você entende da luta, das dificuldades das pessoas com doença rara, você está habilitado, né? Tem conhecimento sobre inclusão. E a partir daí você consegue ter um outro olhar numa empresa. Então, passa a ter um outro comportamento de relacionamento humano. Então, quem quiser, depois eu passo o link para a Fátima passa, só baixar lá e de fácil leitura para que todos tenham acesso ao conhecimento. Pode passar? Essa foi a primeira criança que eu conheci, foi o Carlinhos, né? Ele nasceu em 2001, então por meio dele que eu estou aqui hoje e ajudando um pouquinho a realidade, mudar essa realidade no Brasil. Pode passar? Então, assim, graças à luta dessas pessoas, né, que nós estamos aqui, e a Associação de Pacientes faz um trabalho maravilhoso e a gente precisa estar apoiando cada vez mais, trazer mais pacientes para esses eventos aqui, para trazer visibilidade à causa. Pode passar? Então, uma atitude pode mudar a história. Mudou a história da osteogênese imperfeita no Brasil, está mudando a história das doenças raras no Brasil. Pode passar? Então, na verdade, somos todos Elisa. À medida que a Elisa, ela ultrapassou todas as dificuldades daquela época, de 1900, e se tornou uma escritora da época, né? Então, se a Elisa, naquela época, ela conseguiu, hoje a gente pode muito mais. Então, somos todos Elisa, somos todos Amanda, né? Somos todos Gustavo e Henrique, porque nós temos acesso a diversos dispositivos hoje que a gente pode melhorar essa condição. São os meus contatos da FAG, estou à disposição. Agradeço de coração a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência aqui. Me coloco à disposição aí, quem quiser depois, né, tirar alguma dúvida, conversar. E muito obrigada. Estava maravilhoso. Agora eu vou chamar o Silvio, né? José Silvio, tá? Muito bom, viu? Escolhemos essa foto pela dificuldade de encontrar alguma coisa. Ok. Bom dia a todos. Obrigado, Fátima, pelo convite. Bom, depois de tudo que foi falado aqui, fica até a pergunta. Vou dizer o quê, né? Então ficou para mim a parte do depoimento, né? A parte da pessoa que viveu tudo que ela falou, que passou por todo esse processo que foi falado, desde a parte de como é para vocês, né, uma criança com osteogênese, o processo de descoberta dos pais. Meu filho tem uma síndrome, né? Como que é esse processo? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha vida, né, depois do diagnóstico. Mas eu não quero falar só sobre a minha vida, porque eu estou representando outras vozes, muitas vozes, né? Bom, eu vou acompanhar aqui, porque eu fiz um slidezinho, mas a gente teve um problema técnico, então eu vou acompanhar aqui pelo celular, senão não repare, tá? Senão eu me perco aqui. Tecnologias, quando a gente precisa. Eu prefiro de pé, se não se importa. Não, dá para acompanhar por aqui. Eu só vou pegar aqui, só para não me perder, né? Bom, meu nome é José Silva, da Silva Barreto. Eu tenho 56 anos, nasci no interior da Bahia, né? 1963. Então, de 6 irmãos, 3 vieram com osteogênese imperfeita.
meus pais, lá na época de 60, 50, né? Teve um filho sem deficiência nenhuma. E depois teve a minha irmã mais velha, que ela, na época eles não percebiam assim muito. Quando nasceu, não percebe a diferença, né? Quase que a criança não se percebe a diferença. Até 1 ano, quando ela simplesmente caía, chorava e ficava com a perninha roxa. Daqui a algum tempo passado, percebia que estava quebrada, mas não tinha muito o que fazer. Era tão afastado, tão recuado dos centros urbanos que não dava para ter atendimento médico. Era o que tinha ali na época: chá, ervas, né? Bastante matruz, a casca de ovo, que era o cálcio. Sabia que o problema era osso, dava para ver ali, era uma pele bem azulada na hora que quebrava, então dava para ver. Mas falar o quê? Tá quebrou minha perna, minha filha, é assim. E foi assim, até os 3 anos. Aí veio minha outra irmã, não tinha outro problema também, e quando eu nasci, mais uma criança. Então quando eu comecei a andar, caía, e começava de novo a perna azul, e chorando. Aí eles falaram: peraí, agora não, um filho é uma coisa, 2. Aí eles falaram: não, agora a gente tem que procurar um médico, né? Mas onde tem um médico? Na Bahia, meu Deus. No interior da Bahia, em 1963, tinha. O meu pai, de vez ele vinha para cá, para São Paulo, então conhecia o hospital, então vamos para lá, acho que em 20 dias, dá para ir a gente ver lá, passa na consulta, o médico passa alguma coisa, resolve. 50 anos, 56 anos. É isso que a nossa história, né? Mas como foi? Então, minha irmã já tinha 4 anos e meio, as pernas já estavam toda torta, porque foi quebrando e rodando. Mas ela brincava, andava, corria nas coisas, do jeito que dava. Chegou aqui no HC, foi muito bem acolhida pelos médicos, né? Eles acharam estranho, né? 2 pessoas da mesma família, não existia assim muitos relatos, né, de uma doença como essa, né? Naquela época, né? Não tinha. E ainda 2 da mesma família. Nossa, nós somos muito bem atendidos, né? O hospital tinha sido inaugurado há pouco tempo, na época de 1950 e pouco, 54, se não me engano. Então, um excelente médico, o Dr. Cordeiro, o Dr. Peixinho, que era médico de coluna, né? E de parte óssea. Bom, para vocês terem uma ideia, como era a diferença daquela época para hoje, nós chegávamos a ficar internados de 10 a 11 meses. Porque primeiro internava, passava pela triagem, pela enfermagem, pela nutrição, né? Tudo. A saúde tinha que estar em perfeito estado para ir para a mesa de cirurgia. Fazia cirurgia e aí tinha reabilitação. Esperava consolidar, tinha fisioterapia, psicologia, estudava ali, só ia para casa andando. E não podia andar de pulinho, não, tinha que ser andando de passinho. Era uma outra realidade. Então, demorava mesmo realmente 10 a 11. Vocês ficam internados 10 a 11 meses? Opera no dia, no outro, vai para casa. Então, essa foi assim. Assim foi a minha vida e minha infância, foi mais em hospital do que qualquer outra coisa. Foi ruim, foi difícil. Era difícil ver minha mãe saindo, e eu ficando lá, sabendo que eu ia ter aquela fratura e ia passar por tudo aquilo de novo. Mas foi importante, foi necessário. Minha mãe chorava muito, sofria muito. Doutor, até quando vai isso? Calma, mãe, quando chegar a puberdade, tudo vai mudar. Para você ver, hoje em dia os médicos conhecem tão pouco e tem um tratamento assim que deixa a gente a desejar. Mas lá os médicos eles já tinham conhecimento, né? Não chamavam osteogênese, era escoliose, coluna, e osteospsatirose. Eles davam da parte óssea. E também é um outro nome da osteogênese, né?
Então, foi assim. E depois que eles estavam em São Paulo, eu falei que a gente mora em São Paulo, né? Depois que a gente estava em São Paulo, teve mais meu outro irmão, que não percebia também os problemas dele, mas também tinha osteogênese, o mais novo, né? Depois mais uma filha, né? Que não teve o problema. Então, somos de 3 de 6, né? Bom, eu morava numa casa, na adolescência, que tinha 32 degraus para poder chegar até a calçada. Então, não tinha nem condições de estudar. Professores voluntários iam até lá, ensinava, mas eu não tinha condições de fazer provas. Depois que a gente mudou de lá, né, que a gente conseguiu uma vaga na ACD, eu comecei a estudar, né, só que meus irmãos não conseguiram, o problema deles era mais acentuado. Então essa é uma realidade de muitas pessoas. Alguns conseguem, têm uma deficiência um pouco mais leve, mas outros que têm uma deficiência mais acentuada não conseguem. Eu que consegui, eu estudei, né, me formei, trabalhei, que foi por isso que minha mãe tanto lutou. Os filhos, eles têm um problema físico, mas a parte intelectual é preservada. Eu já tinha consciência disso, né? Que é uma coisa que eu acho que todos devem ter consciência. Tem uma deficiência? Sim, tem. Mas lutem. Não desanimem. Não dê mole para seus filhos também. Porque meus pais não deram mole. Se esmeraram pela educação, tá? Bom, essa é a minha realidade. Estudei, me formei, sou bacharel em matemática aplicada e informática. Também trabalhei, como a Amanda falou aqui, em grandes empresas, né? E me aposentei em 2014, 2015, né? Depois disso, eu perdi a minha irmã ano passado. Meu irmão perdi em 1988, porque é a questão de quando você precisa de um tratamento, mas você tem uma síndrome rara, nem todos os hospitais são preparados para poder atender. Atende como outro paciente qualquer, mas não tem os primeiros socorros, né? Então ele morreu de pneumonia. O médico falou, pneumonia não mata. Pneumonia não mata. Como que esse menino morreu? Né? Então, os cuidados no pronto-socorro. Aconteceu a mesma coisa com minha irmã o ano passado. Uma pneumonia, uma infecção hospitalar. Vamos transferir para HC, doutora. A gente tem tudo que ela precisa aqui. Doutora, eu tenho doença rara. Não, lá só vai se tiver de ambulância. Você não pode mandar ambulância? Não pode. Passou o processo. Minha irmã teve uma recaída. E, infelizmente, não suportou, né? Um atendimento muito precário que não teve muita atenção. Bom, eu perguntei esse ano, o que eu faço agora? A nossa vida acabou. Perdi minha mãe já tinha falecido, meu irmão. Aí eu comecei a participar de grupos, né? Já faço parte da ANOI, né? Entrei também para o Conselho da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo e da Prefeitura. E eu represento as doenças raras no Estado, e a gente está lutando justamente por isso, para conscientizar, né, na parte governamental, na parte das pessoas, das famílias, falar o máximo que a gente puder e defender por leis que possam defender a nossa causa. Então, represento lá também a ANOI e também faço parte de um grupo no WhatsApp, que assim como a Fátima falou, que ela faz essa parte junto do governo. A parte assistencial é um pouco mais difícil, que é essa que o nosso grupo faz. Nosso grupo, né, chama Unidos pela OI, né, tem pessoas do Brasil todos. Então, como falou, 13 mil pessoas com osteogênese. Nós temos mais ou menos 200, 260. 260 é mais ou menos o quê? 1%? 2% do total. Não, perdão, é 2%, né? 2% não é pouco. Temos jovens, com cerca de 50 jovens com osteogênese imperfeita no nosso grupo. O que a gente faz? Ouve.
vê os relatos e vai acompanhando, tentando passar informação. Quando tem alguma coisa que pega, que a gente não consegue resolver, eu passo para a Fátima. A Fátima vai em busca de um médico e vai em busca de atendimento. Então, é importante, né, o grupo de apoio. E a gente tem que ter esses grupos para poder ajudar essas pessoas, né? Ajudar a gente mesmo. A gente poder falar, a gente discutir. Os jovens, normalmente, ficavam em grupos e não conseguiam falar com outras pessoas, nem na escola, sobre a cadeira de rodas, sobre os problemas dele. A menina está na fase de adolescência, não consegue conversar com outras pessoas. E lá nesse grupo não, elas conversam entre si. Que é o que você falou, a importância dos grupos, das pessoas, das associações, né? Então, é isso que eu queria falar para você. Eu não sei se ainda dá tempo de colocar um relato, porque assim, eu queria expressar vozes. Talvez o que eu tenho aqui, eu não sei se a gente não conseguiu baixar lá, eu vou pôr só 2 áudios, como a gente está de tempo. Pode pôr 2 áudios, que é a representação. É uma mãe, a gente não vai conseguir por lá, eu vou colocar por aqui. Para vocês verem que tudo que elas falaram, né, ainda é real. Essa case, e ela eu vou dizer, a filha dela caiu ano passado e bateu a coluna. Não, 2018. E foi num processo grande de luta dela, não entendeu o que estava acontecendo, e nem os médicos. Vamos ver se vocês conseguem ouvir, senão a gente acha que a osteogênese imperfeita é muito pouco conhecida, ou às vezes nem conhecida dentro dos hospitais, né, na área de saúde. Eu falo isso por experiência própria, porque quando ele começou a ter essas fraturas em sequência, sem impacto, a gente ficou muito preocupado. E aí eu comecei a estudar doenças que poderiam causar isso. Eu li sobre a OI. Eu me lembro de uma consulta, eu comentar com o médico sobre a OI, né? E a resposta dele foi a seguinte: não, a Érica não tem OI, porque as crianças que têm a OI já nascem com fraturas, ou tem fraturas até mesmo no útero da mãe, então descarta isso, ele me disse. E teve outro momento também que eu conversei com um médico e eu falei sobre a OI, e ele disse: o que é isso aí? Então, assim, falta muito conhecimento sobre o OI dentro dos hospitais. As pessoas precisam saber que a osteogênese existe, que existem vários tipos, diversos casos, e os pacientes precisam de diagnóstico, porque elas necessitam desse tratamento. E esse tratamento faz muita diferença. Eu vejo pela minha filha, ela teve uma grande melhora depois que iniciou os tratamentos. Já é outra criança praticamente, então eu acho que falta muito conhecimento nos hospitais. As pessoas têm que saber sobre osteogênese, têm que saber que existe, né? Essa aqui, sim. É que eu tenho um grito de alerta, um pedido de uma mãe, que ela tem uma doença, na verdade, como é que acontece? Ela não sabe o que a filha tem. Então, não vou conseguir reproduzir o vídeo dela aqui. Mas é o seguinte, é uma mãe que ainda não conserta a pessoa com deficiência, ela lançou o grito, ela falou: pelo amor de Deus, vocês façam alguma coisa, represente a minha causa, porque há 8 anos eu estou buscando uma resposta para o meu problema, para o problema da minha filha, e ninguém dá o diagnóstico. Ninguém consegue me dar. E eu vivo nessa aflição. Então, doença rara, não é osteogênese, é uma outra doença. Eu não sei se consegue colocar a foto da menininha, do braço quebrado. Não consigo. Bom, temos o nosso grupo também, uma garotinha, tá? Que eu não passei para Fátima, é o caso que eu vou passar. Ela mora no interior da Bahia. Ela quebrou o braço no mês passado e a gente ficou insistindo para ela ir no médico. Não posso ir no médico. Por que não? Porque o médico falou que eu não posso nem engessar,
nem mexer, nem fazer nada. De onde que é o seu médico? É do Sara, de Salvador. Como assim? Não, me fala que isso está absurdo, me passa essa informação. Eu falei, eu vou te encaminhar para a doutora Renata, pela Fátima, e você vai lá no Sara, sim, no hospital, né? Ela disse que a mãe dela não permite que ela faça nada disso, porque em 1997, o médico falou que ela não podia engessar porque ia ter mais fratura. Mas foi uma falta de compreensão da mãe. Realmente, quando a criança quebra, qualquer pessoa com osteogênese não pode ficar muito com gesso, porque senão imobiliza e cria mais fraturas. Mas a mãe entendeu que ela não podia mais fazer, enfaixar, não podia imobilizar. E desde 97 para cá, todas as fraturas dela ficam em casa e estão colando. Né? Eu estou com a foto dela aqui. Eu falei, menina, pelo amor de Deus, não faça isso. Ela falou, então me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu quero passar na doutora Renata, eu preciso fazer fisioterapia. Né? Então é isso, gente. Eu vou te passar o caso, porque ela precisa de atendimento, ela quer, mas simplesmente a mãe não deixa. Então é absurdo isso, não é? É a falta de conhecimento da mãe, não é só da ponta dos médicos. Né? Então, gente, é isso. São muitas vozes, é a voz de vocês. Né? É só para corroborar com tudo que vocês já falaram. Né? Eu agradeço a vocês. Eu acho assim, a nossa luta é grande, mas a gente não pode desanimar. Nós devemos nos unir, sim, apoiar a causa de cada uma delas aqui. Eu depois vou pegar todos os que você pegou lá, dos slides, dos livros. É isso, gente. A gente tem que, como a própria Amanda falou aqui, com as caras mesmo, a gente tem que viver, se expressar, tá? E a vida é isso. Não importa o que aconteça, nós viemos por uma razão. Eu lembro que na catequese tinha uma musiquinha que falava: se parecer tua vida inútil caminhar, lembra que abres caminho, outros te seguirão. E é isso, eu vivo assim, tá? E elas também fazem a mesma coisa. Obrigado. Obrigada, Silvio. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gê. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Olha, são 18 grupos do WhatsApp que eu tenho que estar olhando. Então, em cada grupo tem alguém que me representa, porque não tem como. Então, é que eu não dou conta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você quer? Eu queria agradecer a você. Primeiramente, eu tenho o Miguel, ele tem 8 meses. E assim, a Fátima foi a primeira pessoa que veio falar comigo e me deu um super alívio, sabe? Quando eu estava numa escuridão. Eu fui logo pro Google, né? Eu ficar pro Google e fica desesperada, porque você vê tudo, e você fala, como assim? Como vai ser minha vida? Como vai ser daqui pra frente agora? E aí a Fátima me ligou, a gente ficou uma hora no telefone, ela me explicando a hora. Ela falando de tudo, da cabecinha. Olha, não deixa ele muito de ladinho, não deixa ele olhando no pix. Ela foi falando assim, tipo, detalhes que, assim, a caminhada do meu filho está sendo maravilhosa. E assim, sempre que eu preciso, outro dia ele estava com uma perninha. Eu falei, Fátima, não sei o que eu faço. Eu liguei pra ela esses dias, mas falei, Fátima, não sei o que eu faço. Já fui no médico já 2 vezes, eles não estão vendo uma fissura, não estão vendo nada. Ela vai pra casa, imobiliza do jeito que você sabe, do jeito que você acha que sabe, e deixa ele quietinho. E foi o que eu fui pra casa e fiz, e assim, ele ficou quietinho, e ele estava realmente com uma fissura que eu não estava vendo. Eu mandei o médico para ela. Ela falou assim, olha, Janine, realmente, para os médicos que não estão acostumados, que não sabem, não estão acostumados com o dia a dia da osteogenesis, você não vai enxergar, porque eles estão acostumados com quebrado mesmo, né? Então, assim, ele está assim, com uma fissura, então faz o que eu estou te falando e vai. Então, assim, a Fátima e o grupo, né, da osteogênese, eles, tudo que eu tenho de dúvida, eu vou lá. E isso também está me ajudando a ajudar outras pessoas também pelo Instagram, né? Eu tenho a Amanda. No Instagram eu tenho postado também várias coisas. Tem várias mães me perguntando, poxa, me ajuda, eu tô grávida ainda, pô, como é que faz? Meu neném tá
ela não tem nada ainda. Então, assim, são coisas que eu estou aprendendo com ela, aprendendo com o filho, aprendendo com as pessoas que me ajudam a ajudar também, entendeu? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa mostrar para todo mundo precisa conhecer os estrangeiros. Eu sempre bato nessa tecla, todo mundo precisa conhecer os estrangeiros, precisa conhecer essa doença que, infelizmente, existe, né? E a gente tem que conviver com ela e todos têm que conhecer. E eu quero agradecer a você, né, por sempre estar me ajudando a todos. Eu nem preciso agradecer, eu acho não, tenho certeza, né, que o trabalho da associação é fundamental, né, e essa partilha nossa, né, de poder estar colaborando, né, com as mães, com as pessoas, né, até os pacientes adultos, né, hoje também me procuram bastante, eu acho que assim, é importantíssimo, porque é aquela coisa que nós falamos no início, né, nós somos diferentes, né, mas a gente tem ansiedade, tem necessidade, que quando a gente compartilha, né, eu acho que torna o meu lado também, né, como das mães também, bem mais suaves, né, é isso mesmo. E alguém quer fazer pergunta? Boa tarde, gente. Meu nome é Lúcia Helena, esse ali é o Miguel, e nós temos osteogênese imperfecta A1, né? E como ele falou ali, a família dele, ele tem irmãos que uns têm, outros não têm. Eu tenho 9 irmãos e nossa data de nascimento quase é a mesma. Eu nasci em 63 também, não existia tratamento nenhum. E nós já conhecemos a minha história, não é isso? Eu não vou estender muito a minha história, não. Só queria falar sobre o hospital. Os hospitais hoje em dia são muito complicados, né? Miguel fraturou em agosto do ano passado o braço na escola, eu estava no trabalho. Ninguém me comunicou nada porque achou que foi uma coisa simples. E eu liguei para casa perguntando se ele já tinha almoçado, e ele falou que não tinha almoçado porque não estava conseguindo movimentar o braço. Eu saí correndo igual uma louca do meu serviço, porque né, eu comecei meu tratamento da OI quando o Miguel nasceu, porque não tinha tratamento. O tratamento era casca de ovo torrada, né, que era o cálcio, muito leite, que minha tia que me criou fazia na ingenuidade, né, na ignorância, né, daquela época, porque a palavra é essa, que ela também nem para a escola nunca tinha ido, e ela me pegou lá com meus pais. Eu estava com as 2 perninhas quebradas, já tenho inúmeras fraturas, não fiquei com nenhuma sequela aparentemente, porque Deus não quis. Mas eu tenho mais de 37 fraturas, não sei mais quanto, perdemos as contas. E toda vez que a gente chegava no hospital, o médico falava para ela que ia denunciar ela, porque não é possível que essa garota só vive quebrada. Tirava o gesso, botava outro, tirava o gesso, botava outro, e teve uma época que eu estava com os 2 braços quebrados. E falaram que ia entregar ela, que ia denunciar ela. Você tutelar, minha tia ajoelhou e chorou. Chorou muito, mas muito, não esqueço dessa cena. E ela falou: eu cuido dessa garota com muito carinho, como se fosse a minha filha. Que ela é filha do... ela é sobrinha do meu marido. É irmão do meu marido que... E como eu fiquei sabendo da história que meu pai foi criado dentro de uma caixa de sapato, não sei nem qual foi o ano que meu pai nasceu, ele morreu com 82 anos, eu vi aquela imagem que você colocou ali, a minha tia falou que ele foi criado dentro de uma caixa de sapato. Eu fiquei impressionada com aquilo, Mas a gente vai vivendo, não sabe das histórias, sabe de nada. E eu comecei meu tratamento, gente, há 10 anos atrás, quando o Miguel nasceu, olha só, no IED.
porque Deus colocou um anjo nas nossas vidas. Quando ele nasceu, que eu fui dar a primeira vacina no Miguel no posto de saúde, a médica virou para mim, tirou a roupa dele toda, olhou para ele e falou assim: esse menino tem osteogênese imperfecta. Aí eu falei: o quê? Osteogênese imperfecta. Eu vou te dar um encaminhamento por Fernando Figueiras. Chegou no Fernando Figueiras, aí aquele procedimento todo, a médica olhou para o Miguel, olhou para mim e falou assim: a senhora também tem osteogênese imperfecta. Eu tenho? O que é isso? Agora você imagine eu falando em 2018 para o médico que meu filho tem osteogênese imperfecta e ele diz para mim que é isso. Gente, eu não aceito isso. Eu não aceito. Em 1900 e não sei quanto, lá vai fumaça, lá, tudo bem. Mas em 2018, nós temos que ser presença vida. E a gente tem que ser grito nos hospitais. Eu acho que deveria existir alguma coisa que no currículo, na grade curricular, do técnico, do médico, do enfermeiro, do fisioterapeuta, sei lá de quem, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa. Porque nossas crianças sofrem. Nossas crianças sofrem. A mãe sofre. Aí está aí a importância da lei, de capacitar os profissionais da área de saúde. Capacitar os profissionais. profissionais. É isso que vai acontecer, né? E é difícil mesmo. E dá vontade de sair gritando dentro do hospital: pelo amor de Deus, eu estou num centro ortopédico. Vocês não sabem o que é osteogênese imperfecta? Meu filho tem uma cirurgia ali porque foi mobilizado errado. Toda semana ia fazer um raio-x. Toda semana ia fazer um raio-x. Chegava lá e falava assim: olha, eu acho que não está calcificando direito, ele vai ter que fazer uma cirurgia e colocar uma plaquinha. Meu filho chorou. Chorava. Então eu chorava junto. Cada queda é um choro, é uma dor, é um corte, é uma faca no nosso peito, porque eu vivi isso e não tinha tratamento. Hoje tem um tratamento, mas a especialidade médica próximo da sua casa ninguém sabe o que é. Isso mata a gente quando a gente vai no hospital. Isso mata. Isso vai mudar. Vai mudar. Em nome de Jesus. Obrigada pela... Estamos com vários projetos, várias pessoas em vários lugares. O Rio de Janeiro, para fora do Rio de Janeiro, o Brasil todo, a gente vai mudar essa história, tá? Que é realmente difícil. Alguém pergunta? O pessoal está falando aí. Meu nome é Fabiana, eu sou mãe de um portador, Arthur, né, muito conhecido, né? Esse Facebook da vida aí. Então, gente, essa nossa observação, eu como membro também da NOI, eu acho muito interessante quando a Fátima faz esses eventos. São eventos programados, agendados, espaço, pessoas, né? Convidados. Então, assim, quando a Fátima fazer essa postagem no Instagram, no Facebook, no site da NOI, venham representar a associação. Eu estou vendo aqui poucas pessoas, mas o Facebook está ao vivo, né? Então é muito importante, porque quando ela está lá no plenário, brigando pelos nossos direitos, brigando pelas portarias, brigando por acessibilidade, brigando pelo medicamento, brigando pela infusão lá no Fernandes Figueira, que tem uma mãe ali que hoje me relatou que ela está na vaga, esperando o pomidronato. Então, quando a Fátima fizer esses eventos, venham participar mais. Está chuvoso, é cansativo, às vezes você tem uma programação, mas quando ela faz a programação, são 30 dias atrás, não é naquela semana que ela faz o convite. Eu falei para a Fátima: Fátima, faça sol, faça chuva. Ela sabe, eu vou participar. Eu vinha sozinha com o Arthur, minha mãe se disponibilizou, veio. Então, gente, quando ela fizer esses eventos, sejam mais participativos, porque é muito importante. Porque eu falo para ela, quando a mãe precisa, me desculpa a expressão, e a Fátima sabe muito bem disso, o primeiro celular que a pessoa liga é para o da Fátima.
quando ela precisa das participantes, que as mães, poucas vêm. Então, sempre quando ela fizer esse evento, aqui no Fernando Figueira, no final do ano, né, nas reuniões plenárias, às vezes, né, tem os representantes, sempre ela me convida, mas por algum motivo pessoal, ela sabe, eu não posso estar participando, mas sejam mais participativos, porque é muito importante. É só essa observação que eu queria fazer, tá bom? Foi bom ter gravado. Então, quem quer falar? Mais alguma coisa? Acrescentar? Posso dar então como encerrado? Sim. Você quer falar? Ah, então tá bom. Procure, né? Quando vocês verem, instrua também as pessoas a procurarem. Né? Tanto a nós, como os conselhos que existem na região. Participe dos conselhos que você puder, tanto de pessoas com deficiência, conselhos da saúde. Façam parte, gente. Vale a pena. Tem as plenárias, onde é possível. Vocês vão, participam, dá para votar, tá? O governo, ele não vai dar nada de graça, tá? Não vai dar nada de graça. Se a gente não se desprender um pouco e ir lá participar, só quem for da parte de política, quem estiver interessado em se eleger, é que vai tomar conta. Então, fale isso com as pessoas, com seus parentes, com seus amigos. Participe dos movimentos sociais, tá? É nosso. Obrigado. Alguém mais quer falar? Uma coisa falando? Está contemplada? Só fazer uma abertura aqui também. Eu sou do Círculo Artista Circense e eu tenho alguns projetos de inclusão social. Tanto bacana. Mas assim, eu acho muito importante acesso para todos na cultura, né? Sim. Desculpe pela falta de acessibilidade. Mas assim, contem mesmo com a Secretaria de Cultura. Vocês têm um secretário de Cultura que tem um irmão com deficiência, né? E a doutora Cláudia também é muito amiga, uma juíza, uma amiga de vocês, então podem contar. É só a população saber, acho que falta isso. A falta de divulgação e informações, né? Isso Temos uma rádio do Estado, a rádio que é extinta do Estado, você pode fazer palestra. Tá? Eu acho que é divulgar, gente. Quanto mais divulga, mais nós nos tornamos iguais, né? Claro, com certeza. Então, como ela estava falando que ela não teve tratamento, que ele fala, né? Até 1999, no Brasil, ninguém falava em elastogênese, né? Era pouquíssimo conhecida. Aí, quando veio a internet, nós descobrimos que tinha um tratamento, né? Que não era cura, mas que melhorava sensivelmente a qualidade de vida das pessoas afetadas, né? Lá do Canadá, nós montamos uma associação, nos conhecendo pela internet, né? Um grupo pequeno, e conseguimos trazer o tratamento do Canadá para o Brasil. Então, o tratamento da elastogênese só começou em 2002, né? Em dezembro de 2000, a gente conseguiu uma portaria que garantiu o tratamento aqui para todos os pacientes no Brasil, né? E criamos 10 centros de referência. Então, só em 2002, em abril de 2002, a primeira criança tratada no Brasil foi dentro do Instituto Fernando Figueira, né? Que recebeu esse medicamento. Então, você vê quantos sofrimentos, quantas histórias, né? Anteriores. E ele traz para a gente aqui a realidade de hoje, com toda a divulgação, com todo o trabalho. Nós somos representantes em todas as secretarias, a gente tem pessoas em todos os comitês, aqueles 4 que eu falei que são da ARA, cada um está num segmento representando o todo, porque a gente percebeu, né, que a união realmente faz a diferença. Sim, a gente vai fazer, nós estamos abrindo contato agora, né? Nada acontece por acaso, né? A gente sabe. São poucas pessoas que estão aqui hoje. São nada, vocês são muito e muito importantes, tá? Falaria uma pessoa só que estivesse aqui. O importante é vir participar quando pode, que às vezes eu sei que é difícil, né? Mas, assim, é isso aí, é a união, é o trabalho de formiguinha, mas nós vamos chegar lá. Lá em 1999, vamos mais antes, 1984, quando o Henrique nasceu, né, depois veio o Gustavo, que eu tenho meu filho com elastogênese, eu achava que eu era a única mãe
né, com 2 pessoas com uma doença que ninguém conhecia, né? Você vê lá em 86, você já foi mais antes ainda, né? Então, imagina as dificuldades que eu encontrei, né? Mas, assim, a persistência, a certeza e a confiança de vencer, né? Eu nunca pedi a Deus para os meus filhos só, né? Eu sempre queria que Ele mostrasse aonde a gente poderia abrir as portas e os caminhos para chegar onde nós estamos chegando, onde nós estamos conseguindo. Eu acho que é por aí. É ocupar todos os espaços, tá? Vou te procurar com certeza, porque a gente quer isso, é mostrar que nós existimos. Não é só os estudantes, né? A gente tem que saber pensar num todo. Claro que meu carro-chefe é os estudantes. Tu já até fala, né? Fátima dá os estudantes, né? Então não tem como dizer que eu não vou falar. Já está aqui na minha blusa, na minha testa, na minha cara, é os estudantes. Mas também falando de das outras doenças raras, porque nós todos somos raros, né? Então, então vou encerrar, agradecendo a presença de todos, de vocês, né? Palestrantes todos. E gostaria de tirar uma foto, né? De todos nós aqui.